Seja bem-vindo ao terceiro dia, refletindo com o príncipe no príncipe pobre. Superação e transformação de pensamentos. Durante minha infância, 2 colegas, Pirata e Vadinho, me ameaçavam constantemente. Eles me obrigavam a fazer as provas deles. E se eu tirasse uma nota melhor que a deles, eu apanhava ainda mais. Essa situação me fez estudar 3 vezes mais, não só para mim, mas para eles também. Naquela fase que a gente estava na escola, igual o texto que eu acabei de ler aqui, tinham 2 caras que massacraram a minha infância. Sabe o que eles faziam? Eles batiam quando eu tirava uma nota melhor da prova deles que eu fazia. Então eu tinha 2 obrigações: estudar o suficiente para dar o melhor para a minha prova, estudar o suficiente para dar o melhor para a prova deles. Isso é muito estranho falar para vocês agora, mas isso me dava um sentimento de medo e isso estragou muito a minha autoestima. Minha autoestima caiu. Eu todos os dias eu ia para a escola triste, eu nunca tinha motivo para ser feliz na sala de aula e eu era uma pessoa completamente fechada. E quando chegava o momento de provas, eu simplesmente pegava a prova deles e eu fazia, eu pegava a prova do outro, eu fazia, depois eu fazia a minha. Eu não tinha como eu me queixar na polícia, na escola, porque não resolveria nada. Ou seja, se eu falasse isso, eu apanhava 3 vezes mais. E os pais deles eram os policiais tops da cidade. Então ninguém poderia fazer nada para eles. Só que algo eu consegui aproveitar nisso. Essa obrigação que eu tinha de estudar 3 vezes mais ajudou a melhorar muito mais a minha habilidade cognitiva. Quando eu me livrei deles, eu fui para o ensino médio, foi extraordinário a capacidade que eu tinha para estudar só para uma pessoa. Logo, eu estudava na metade e eu tinha muito mais resultado. Foi um obstáculo muito difícil de superar, mas é um obstáculo que me ajudou e eu tive proveito. Talvez você passe por alguma situação difícil, talvez tenha pessoas que tentam baixar o seu autoestima, tem pessoas que te apequenam muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu passei por essa fase e não aconselho ninguém a aceitar ou a permitir que isso aconteça com ela. Nunca permita que as pessoas baixem o seu nível. Você é uma pessoa muito importante. Cada um tem os seus direitos. Quando alguém tivesse aproveitado de você igual eu fui aproveitado por esses 2 caras, porque eu não tinha por onde reclamar, eu não tinha grandes influências na cidade, vai até uma entidade superior, processa essa pessoa, não permita que ela te baixe, porque você tem um valor muito grande, você é inteligente. Embora eu aproveitei e acelerar as minhas habilidades cognitivas, mas nem por isso. Eu carreguei um trauma de muitos anos, ou seja, se eu olhasse o pirata a 100 metros, a 200 metros, eu desviava o meu caminho. Isso era terrível, gente. Eu só comecei a enfrentar ele depois de ir para Luanda, e quando eu voltei para minha cidade, no interior, aí sim, eu ganhei coragem de enfrentar ele. Claro, aí ele já não podia fazer nada para mim, mas a mensagem que eu tiro nesse texto para você é: não permita que as pessoas te apequenem. Você é grande, você tem o seu valor e você precisa acreditar no seu valor para se tornar extraordinário cada dia. É sempre um prazer falar com você. Quer mais detalhes sobre esse assunto? O Príncipe Pobre está disponível para você. Beijo grande, nos encontramos amanhã, no 4º dia, refletindo com o Príncipe Pobre. Nós alcançamos para transformar por intermédio das experiências. Até lá!